É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Quando a CGTP e a UGT fizeram greve geral conjunta em dezembro, pela primeira vez em 12 anos, parecia que o movimento sindical português tinha percebido que ir dividido para esta luta levaria a derrota certa. Hoje, com uma proposta que alarga a precariedade, permite despedir sem reintegrar, entrega aos patrões o poder sobre o tempo do trabalhador e fragiliza a negociação coletiva, já entregue no Parlamento, a CGTP convocou uma greve geral sozinha para 3 de junho. O destino da reforma laboral depende, ao que parece, de negociações com o Chega, um partido volúvel, mas sensível à pressão da rua. Uma greve que corra pior do que a anterior, diz a Ventura que ele pode aprovar. Um partido que hoje diz ser contra esta proposta pode negociar 3 dias de férias e chamar a isso uma vitória para os trabalhadores. A CGTP foi sistematicamente excluída de um processo negocial conduzido à margem da concertação social. Foi recebida em corredores, enquanto os outros negociavam em salas, e chegou à única reunião formal sem sequer ter recebido a proposta que estava em cima da mesa. Tem razão em não esperar muito de um processo negocial que pareceu ser, grande parte do tempo, uma encenação. A pergunta é se, com menos sindicatos a aderir, os trabalhadores desgastados com a perda do dia da última greve pode conseguir mais pressão quando tanto precisa dela. Numa altura em que nunca foi tão necessária a unidade, nunca foi tão evidente a divisão. A semana passada entrevistei Mário Mourão. Esta semana tenho comigo Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP Intersindical Nacional, para sabermos do pacote laboral e da greve de 3 de junho. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcast, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest.expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir. Muito obrigado, Tiago, por ter aceitado este meu convite no meio da preparação de uma greve. Sei que é com um grande esforço que consegue estar aqui. Portugal tem um problema sério, vamos deixar a parte da greve mais para o fim da nossa conversa. Portugal tem um problema sério de produtividade. O Governo diz que a lei laboral é um travão a essa produtividade. Para resumir o verdadeiro problema, Tiago Oliveira usou uma boa imagem sobre os verdadeiros problemas da produtividade. Quantos pastéis de nata precisamos de vender para comprar os comboios que precisamos? A pergunta é se é possível lidar com a mudança radical do contexto de produção com leis laborais que são, no essencial, no grosso dessas leis laborais, do início deste século. Não são dos anos 70, como algumas pessoas dizem, mas são, no essencial, do início deste século. Se estariam disponíveis para aceitar mais flexibilidade com mais segurança, que não é o caso que está aqui em cima da mesa. Muitas vezes é dado o exemplo alemão, outras vezes o exemplo dinamarquês, que tem esta lógica de leis laborais relativamente flexíveis, forte negociação coletiva e segurança nas mudanças, nessas alterações. Estariam disponíveis em alterar um pouco a lógica da nossa lei laboral? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer discutir aquilo que está em cima da mesa para milhões de pessoas. São os trabalhadores que vão ser afetados por estas alterações à legislação laboral. E de facto nós temos aqui um conjunto de argumentos que têm sido utilizados pelo Governo para justificar as alterações à legislação laboral. Argumentos esses que, se nós olharmos, são 3 argumentos: a questão da produtividade, a questão da legislação laboral ser demasiado rígida e a questão de termos uma legislação laboral com que os jovens não se identificam e que procuram uma legislação laboral mais moderna e que se adapte. Aos jovens já vamos, o resto... Sim, só estou a dar, jovens já vamos. Estou a colocar aqui a questão dos 3
dos 3 argumentos que têm sido utilizados pelo Governo. Ora, a questão que nós temos que perceber é: se há legislação no nosso país que mais tem sofrido alterações no decorrer dos tempos, é a legislação laboral. Constantemente. E os argumentos têm sido basicamente sempre os mesmos para justificar, por parte, seja de um governo do Partido Socialista, seja do PSD, seja com o CDS, a justificação e os argumentos têm sido basicamente sempre os mesmos. É a questão da produtividade, é a questão da legislação laboral ser demasiado rígida, e então avança-se com alterações. E a questão que quem nos está a ouvir que tem que ponderar é que, fruto destas justificações, o que é que tem resultado de concreto na melhoria das condições de vida dos trabalhadores? O que é que tem resultado? Nós olhamos para aquilo que tem sido uma retórica constante de que procura esvaziar os trabalhadores dos seus direitos, retirar direitos aos trabalhadores, sempre com o pretexto de que, se nós nos submetermos a isto amanhã, um dia mais tarde, os nossos salários poderão aumentar. O que é certo é que estamos constantemente a sofrer alterações à legislação laboral e estamos sempre a abdicar direitos e não há nada de retorno. E, portanto, quando o Governo coloca a questão da produtividade, o Governo assenta a sua retórica, e os patrões assentam a sua retórica naquilo que é a capacidade produtiva do trabalhador, naquilo que é a capacidade de produzir em mais larga escala, produção em massa, aquilo que já nós produzimos. Não é alterar a produção, o perfil da nossa economia. O perfil da nossa economia. É produzir mais aquilo que já produzimos. O que é que a CGTP tem dito? Por exemplo, os pastéis de nata é bom, mas por outro lado, os pastéis de nata, por acaso, até acrescentam algum valor, no sentido em que são produtos que exportamos, não é? Sim, mas a ideia é produzirmos coisas em que se acrescenta pouco valor e depois temos que comprar aquelas. A questão é, se nós olharmos para o PIB do país e se olharmos para as últimas dezenas de anos, nós vemos que o PIB do país está-se a transformar naquilo que são os alicerces do mesmo. Nós tínhamos um país em que o tecido produtivo tinha uma dimensão muito grande na indústria transformadora, e ao longo destes últimos 20 anos, o peso da indústria transformadora tem vindo a cair no PIB do país. E tem sido substituído por outros 2 setores. Serviços, não é? O setor de serviços e hotelaria e o setor da banca e imobiliário. Sim, imobiliário. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que depois reverte a favor de valorização do trabalho e de impulsionar o país para aquilo que qualquer país deve procurar, que é a sua autossoberania, a sua própria soberania, colocar o país com capacidade decisória sobre o seu próprio futuro, ora que nós temos abdicado de tudo isto. E a questão dos pastéis de natas, quando foram colocados, foi exatamente nessa perspectiva. Foi colocado na perspectiva de que nós tivemos um ministro, vai há alguns anos atrás, que incentivou mesmo a exportação dos pastéis de nata. Por acaso até tinha alguma razão, porque de facto os pastéis de nata acabaram por ser um sucesso. São maravilhosos, eu adoro. Não é isso. Eu estou a dizer do ponto de vista económico, acabaram por correr bem. Mas... A questão é, quanto é que temos que fazer para comprar aquilo que nós produzimos no nosso país? Nós tínhamos uma Sorefam, que era uma grande empresa nacional de produção de material circulante, que foi extinta. Nós tínhamos os estaleiros navais de Viana do Castelo, que era uma forte componente de indústria naval, que também foi destruída. Nós tínhamos grandes empresas do setor da produção, tínhamos uma companhia portuguesa do cobre, tínhamos uma Oliveira Ferreirinha, nós tínhamos grandes empresas do setor produtivo nacional que têm desaparecido. Mas eu quando estava a falar então eu vou apontar isto para outra coisa. A proposta inclui um novo artigo que limita o uso da inteligência artificial em decisões que afetem os trabalhadores, no recrutamento, promoção, despedimento, mas isto é uma coisa relativamente lateral, quer dizer, é importante estar lá, mas não é a questão central. É uma cedência real ao mundo do trabalho, eu não sei se é ou se não é, ou uma coisa estritamente simbólica. A minha pergunta é outra. O que é que devia ser discutido? Falou aí de vários setores, mas vai haver uma grande mudança no setor, vai haver uma grande mudança em todo o sistema produtivo com as novas tecnologias, sempre houve, mas a inteligência artificial terá um efeito disruptivo enorme. Isso acho que é relativamente evidente. Ainda há previsões absolutamente catastróficas, outras mais contidas. A minha pergunta é evidente que o mundo do trabalho vai mudar. É evidente. As grandes revoluções tecnológicas levaram sempre a grandes alterações no mundo do trabalho.
para além de, evidentemente, ter que proteger os trabalhadores, a pergunta é, e isso acho que há um razoável consenso de que esta legislação laboral é uma legislação, eu também acho, do século XX. Ou seja, esta reforma laboral é uma reforma do século XX, não é uma reforma do século XXI, não tenta resolver nenhuma das questões que se levantam para o século XXI, e a minha pergunta é se a CGTP estaria ou não disponível para fazer um debate para uma legislação laboral que naturalmente teria que ser diferente do que é a atual e do que foi a dos anos 70. Mesmo para proteger os trabalhadores, mas também para adaptar o nosso sistema produtivo. Era essa a minha questão sobre até que ponto a CGTP está disponível para mudar de paradigma, garantindo ou até reforçando a defesa dos trabalhadores. Já vou responder a isso, mas só para contextualizar, acho que é importante. Nós estamos de facto a sofrer alterações profundas, com a introdução de novas formas de trabalho, inteligência artificial, novos mecanismos. É um facto. Nós não podemos olhar para aquilo que estamos a passar hoje com os olhos de quem viu, por exemplo, em 1800, inícios de 1800, fins de 1700, a Revolução Industrial, em que com a introdução das novas máquinas a vapor, os trabalhadores destruíram as máquinas a vapor com o receio de que aquelas máquinas a vapor viessem substituir os postos de trabalho. Qual é o problema concreto aqui? É que nós não temos que ter receio nenhum da evolução, porque quem transforma, quem permite a evolução são os trabalhadores. Nós temos que abraçar esses avanços. O problema aqui é que nós estamos a discutir esses avanços num sistema que é o oposto, que é inimigo dos trabalhadores, num sistema capitalista. Porque num outro sistema, esses avanços tecnológicos iriam reverter a favor do trabalhador. Porque é isso que todos nós procuramos. Mas a CGTP intervém no sistema capitalista, não é? Claro, mas é isso que estamos aqui a falar. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a realidade destes avanços, nós estamos a discuti-los, lá está, num sistema capitalista de profunda exploração do trabalhador. E estamos a... Quem está a ouvir que faça esta análise. Nós já hoje não vamos precisar de esperar muitos anos. Nós já hoje estamos perante essas evoluções tecnológicas. Nós entramos numa superfície comercial, não vou agora estar aqui a frisar nomes, mas há hoje superfícies comerciais que os trabalhadores que entramos e que saímos, em que o cliente entra e sai, sem qualquer sempre contacto humano. A questão aqui é, vamos estar contra isto ou vamos questionar antes se os restantes trabalhadores que estão nesses estabelecimentos viram os seus horários de trabalho reduzidos e viram esses avanços tecnológicos reverter a seu favor. Como é que distribuímos os ganhos tecnológicos? Essa questão aí é central. Essa questão aí é central. E a CGTP não se afasta desta discussão. Aliás, em todo este processo de discussão do pacote laboral, aquilo que a CGTP mais tentou denunciar e passar para fora foi exatamente que aquela tentativa do governo de dizer que a CGTP se auto-excluiu estava a ser mentira. E foi mentira. Foi mentira porque a CGTP tem dito sempre e vai continuar a dizer que queremos estar em todos os processos de discussão. Queremos estar lá porque queremos dar a nossa opinião, mas também queremos ouvir aquilo que eles estão a dizer. Irei voltar exatamente a essa expressão, mas deixe-me fazer outra pergunta antes. A CGTP opôs-se à agenda do trabalho digno. Agora está na linha da frente a defender as conquistas dessa mesma agenda contra uma proposta que as reverte. Consideravam, legitimamente, que a agenda do trabalho digno era pouco. Mas parece que a CGTP nunca aceita uma vitória. Como é que convence os trabalhadores de que vale a pena lutar se o resultado nunca é suficiente? Porque há uma coisa que acho que é indiscutível. A agenda do trabalho digno foi, neste século, a única alteração laboral que significou mais direitos para os trabalhadores e não menos. Que significou um avanço, podem achar que é tímido, que era pouco, um avanço. E pode-se ficar com a sensação que os sindicatos acham que não podem dizer aos trabalhadores que há coisas que corresponderam a vitórias deles, não é? Que o poder político cede à pressão dos trabalhadores. O que mais tentamos fazer passar de mensagem aos trabalhadores é que tudo aquilo que conseguimos e tudo aquilo que conquistamos é fruto da luta e da intervenção dos trabalhadores, não nada cai do céu. Não é nenhum patrão que por mais bondoso que seja, que vai responder àquilo que é justa a missão do trabalhador. E por isso, em todos os momentos, nós valorizamos muito aquilo que tem sido a posição dos trabalhadores.
Relativamente à agenda de trabalho digno, é bom relembrar que a agenda de trabalho digno, embora tenha sido discutida em sede de concertação social, não houve, por parte de nenhum... falei disto também com o GT. De nenhum interveniente, acordo. O Partido Socialista, na altura, decidiu remetê-la para a discussão na Assembleia da República. Também porque sabia que não ia ter o acordo das confederações patronais à partida, não é? Não obteve de ninguém. Agora a questão é, nós não estamos neste momento a valorizar a agenda de trabalho digno. Quase tudo o que estão a defender, grande parte do que estão a defender, são evitar reversões em relação a medidas tomadas na agenda. Outsourcing, banco de horas, tudo isso foram reversões, foram alterações feitas. Por isso é que se fala de contra-reforma, aliás, não é? Podemos ter a leitura que quisermos ter. A questão neste momento é, nós estamos a dar combate ao pacote laboral. Neste momento aquilo que está no pacote laboral é profundamente negativo para os trabalhadores. Os trabalhadores hoje em dia, passado 10 meses, já têm profunda consciência daquilo que é o conteúdo do pacote laboral. E por isso é que houve a greve geral do 11 de dezembro com a dimensão que teve, por isso é que entregamos em janeiro 190 mil assinaturas ao Primeiro-Ministro de exigência de retirada do pacote laboral, e por isso é que a CGTP fez ao longo destes meses um conjunto alargado de manifestações para derrotar o pacote laboral. Portanto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer é a lutar para derrotar o pacote laboral. Mas ao mesmo tempo a CGTP tem dito outra coisa, é que de forma paralela a toda esta luta que estamos a fazer, nós aquilo que estamos a dizer ao Governo e dizemos desde o início é que é preciso reverter já hoje aquilo que já hoje está na lei, que coloca os trabalhadores nas situações de dificuldade que existem. Dar aqui 2 exemplos. Aqueles que dizem, e estava há pouco a colocar a questão da rigidez da legislação laboral. Aqueles que dizem que a nossa legislação laboral... Eu não falei de rigidez, eu falei... Quando falo de flexibilidade, eu estava a falar da flexi-segurança, ou seja, que nunca foi proposta a flexi-segurança, sempre que é para falar da flexibilidade e ignorar a parte da segurança. Mas existe outro tipo de legislação que dá grande segurança ao trabalhador e uma razoável flexibilidade na sua carreira. Se nós olharmos para aquilo que é uns argumentos do Governo que é a tal rigidez da legislação laboral. Nós temos 5 milhões e 300 mil trabalhadores neste momento. E a CGTP tem dito estes números de forma constante. 5 milhões e 300 mil. 1 milhão 250 mil com vínculo de trabalho precário. 2 milhões de trabalhadores, perto de 2 milhões de trabalhadores que trabalham ao sábado, ao domingo, dias de feriado, trabalho noturno, trabalho por turno. Isto já acontece com esta legislação laboral atual, com esta. Aquilo que nós dizemos e temos dito ao longo destes meses é que nós queremos derrotar o pacote laboral, mas queremos discutir aquilo que está hoje na lei que condiciona a vida dos trabalhadores e que continua a colocar os trabalhadores na situação de fragilidade que estamos aqui a discutir. Só não respondeu a uma coisa. A agenda do trabalho digno foi ou não foi um avanço na legislação laboral? Não estou a dizer se foi o necessário, se foi suficiente. Foi ou não foi a primeira vez neste século, para não dizer mesmo a primeira vez desde que começaram a ser revistas as leis laborais, em que os trabalhadores tiveram ganhos e não perdas? Nós nunca, a CGTP nunca criticou de forma negativa a agenda de trabalho digno. Aquilo que a CGTP colocou foi que naquele momento atual, com as circunstâncias que existiam, políticas, sim. Com as circunstâncias políticas que existiam, e com a possibilidade de ter ido tão mais longe, não houve vontade política para ir tão longe quanto a gente exigia, e por isso é que hoje estes números são aqueles que são. À saída da reunião de março, em que foi recebido, mas não entrou na sala, disse publicamente que queremos perceber aquilo que estão a construir. Voltou, aliás, a dizê-lo hoje. É uma frase que levanta uma dúvida importante e que eu gostava aqui que esclarecesse. A CGTP estava a participar para negociar ou para estar informada do que o Governo preparava? São coisas diferentes, com perspectivas diferentes. A CGTP acredita nos méritos da concertação social ou não? A CGTP, em todas as reuniões que participou da concertação social, em todas as discussões que existiram, apresentou sempre apresentou propostas. Sempre. E relativamente ao pacote laboral não foi diferente. Apresentámos as nossas propostas, o Governo, lá está, é que fugiu à discussão com a CGTP e, como colocou, decidiu reunir à parte para não discutir com a CGTP. Aliás, reuniu com todos, menos com a CGTP. Só não conseguiu, foi deixar a CGTP de fora das próprias reuniões da CPCS. Mas é impossível, não é? Porque a CGTP tem lá a gente já vai a esses pormenores. Eu queria saber a vossa postura em relação à concertação social. Reforçar. A CGTP apresenta propostas e quer discutir as propostas. Não aceitamos discutir só as propostas que nos colocam à frente para discussão.
É diferente. O Governo apresentou um pacote laboral que tinha as propostas que tinha e decidiu discutir a partir da base daquilo que era o conteúdo do pacote laboral. E nós, não. Nós queremos discutir a partir daquilo que são as propostas concretas, que são os problemas concretos dos trabalhadores. E isso foi-nos negado. E por isso e por isso mesmo é que o Governo reuniu à parte. Indo agora diretamente à questão da concertação social. A CGTP está lá e entende que deve estar, e entende que deve contribuir com aquilo que são as preocupações dos trabalhadores, mas também temos que olhar ao processo histórico da concertação social. E aquilo que a CGTP tem dito é que a concertação social, aquilo que tem servido ao longo dos anos, é para legitimar os governos, depois a levar à Assembleia da República um documento que, tendo o acordo no âmbito da concertação social, dificilmente vai ser reprovado na Assembleia da República. E por isso é que a CGTP diz que quer lá estar, que quer ouvir, que quer perceber o que está a ser construído, porque de facto aquilo que muitas vezes é construído é contra os trabalhadores e nós queremos perceber o que é que está a ser construído. A CGTP assinou 8 acordos em mais de 50 anos. Mais de 50 anos não, porque a Concertação Social não existe há 50 anos. Sim. Mas pronto, desde que a Concertação Social existe. Tiago Oliveira usa esse número com argumento contra quem diz que a CGTP não assina nada. Mas 8 acordos durante estas décadas, raramente sobre matérias centrais, acho que, se me lembro, 2 vezes foram sobre assuntos um pouco mais centrais. Uma delas, aliás, não foi cumprido, que foi o último, que foi à volta do salário mínimo. Salário mínimo nacional. Raramente sobre, portanto, sobre matérias centrais, não é exatamente um argumento forte. Não há um problema simétrico da CGTP ao problema da UGT, simétrico mesmo em espelho. A UGT negocia muito e não luta muito. Eu não estou a falar dos sindicatos, estou a falar das centrais sindicais, porque a realidade dos sindicatos, quer em relação à CGTP, quer em relação à UGT, é um pouco diferente. Mas a UGT negocia muito e luta pouco, e a CGTP luta muito, mas raramente chega a acordos em matérias que importam. Uma coisa faz sentido sem a outra. Ou seja, a luta não serve, no fim, para conseguir chegar a um acordo e ao melhor objetivo possível. E a pergunta ao GT será a contrária: é possível negociar sem ter mostrado força? E a outra pergunta se vale a pena mostrar força se depois não é para negociar. A CGTP, o Daniel também estava a colocar, a CGTP já assinou 8 acordos, 2 deles, nós já temos dito isto também, por isso já é de conhecimento público, 2 deles de grande importância, um sobre contratação coletiva e outro sobre a valorização do salário mínimo. Os outros eram sobre questões mais... formação profissional, SST... São coisas absolutamente centrais, não é? Agora, o que é que do nosso ponto de vista, e nós, enquanto CGTP, enquanto Central Sindical, qual é a nossa avaliação e qual é a nossa visão? E nós temos dito isso, dou um exemplo, ainda hoje disse isso aos trabalhadores da Auto Europa, ainda ontem disse aos trabalhadores nos plenários que fizemos na Bosch. O que é que um trabalhador espera do seu sindicato? O que é que o trabalhador espera do seu sindicato? Eu, enquanto trabalhador que sou, aquilo que eu espero do meu sindicato é que em qualquer processo negocial, seja ele com a entidade patronal, seja ele com o governo, que dessa discussão, desse processo negocial, haja uma melhoria das minhas condições de vida e de trabalho. Haja uma melhoria das condições de vida e de trabalho. Aquilo que não esperaria do meu sindicato é que subscrevesse, fosse que fosse contrário à minha vontade. Que me colocasse a mim numa circunstância, numa posição de retrocesso nos direitos. Como sabe, uma negociação, por natureza, perde-se numas coisas e ganha-se noutras. Não, os trabalhadores já perdem demais. A realidade hoje é que coloca-se sempre isto numa perspectiva de poder negociar, que é bonito haver entendimento, que é bonito haver negociação. Não digo que é bonito, digo que é bom para os pode ser bom para os trabalhadores. Estou a dizer é que há uma perspectiva de alguns que tentam colocar, olha, este governo durante estes 9 meses ou 10 meses, aquilo que mais tentou colocar para fora era que queria discutir, queria negociar, estava aberto a discutir, a acolher propostas, e chegámos ao fim destes 10 meses, tudo aquilo que estava lá inicialmente, tudo está lá na parte final. Portanto, acho que ninguém bem informado levou muito a sério este processo. A minha outra pergunta é: o anteprojeto do governo foi apresentado em julho, vou aqui fazer uma rápida cronologia, em julho de 2025, a CGTP entregou uma contraproposta em setembro, a partir daí o governo conduziu mais de 50 reuniões técnicas com as confederações patronais e a UGT, sem convocar a CGTP. Em março, quando tentou entrar numa dessas reuniões, foi recebida a CGTP
num corredor e não entrou na sala, como eu falei, aliás, aqui na introdução. Em abril, na única reunião formal da concertação social, depois deste processo, o Governo reuniu-se meia hora com outros parceiros, antes de entrar a CGTP, e entraram sem ter recebido a proposta mais recente. Com este histórico, que sentido fazia participar num processo que os excluía sistematicamente? É a primeira pergunta que é óbvia. Portanto, a minha pergunta é se é verdade que se auto-excluíram desta negociação, mas, por outro lado, a outra questão é que disseram que esta proposta nem podia ser um ponto de partida. E se dizer isto não é uma autoexclusão em relação a esta proposta. Pode até ser legítima. Não estou a discutir a legitimidade da autoexclusão. Mas se não foi uma autoexclusão, a partir do momento que dizem que isto não é sequer um ponto de partida de conversa. E sabendo que este era o ponto de partida da conversa. Certo. Acho que a primeira questão já se discutiu. A CGTP apresentou propostas. A CGTP disse desde o início que queria discutir. Mas queria discutir na base daquilo que eram as suas propostas e não na base daquilo que era a construção de um pacote laboral que todo ele está identificado, que é profundamente negativo para os trabalhadores. A segunda questão, não há autoexclusão nenhuma, até porque nós dissemos isto várias vezes nas reuniões da CPCS. Dissemos diretamente... A CPCS é a concertação social. Dissemos diretamente ao Governo, de que a CGTP não estava a excluir de nada. Que a CGTP queria discutir. Sabemos porque é que o Governo fez, sabemos qual foi o objetivo, mas a CGTP não se afasta era dividir o movimento sindical. Aí está. Mas há aqui outra questão, que é duas questões. Primeiro, denunciamos isto como algo do que, do nosso ponto de vista, é anticonstitucional, até porque vai ao repito da própria Constituição da República, quando diz, no seu artigo 56, que compete às associações sindicais participarem na construção da legislação laboral. Ora, retirarem a CGTP do processo, do nosso ponto de vista, é inconstitucional. Mas há aqui outra questão, que é dar aqui um exemplo. Agora, o documento deu entrada na Assembleia da República. O Governo na Assembleia da República se vai discutir o pacote laboral só com quem está de acordo e que gosta e que vai bater palminhas ao pacote laboral? Ou vai ter que discutir com esses e com os outros que desde o primeiro momento também dizem que este pacote laboral é profundamente negativo? Vai ter que discutir com todos. Vai ter que ouvir aquilo que é a visão daqueles que olham para o pacote laboral e, tal como a CGTP, olham de forma negativa, profundamente negativa. Acha que o GT fez bem em participar nestas reuniões sem a CGTP? Nós tivemos a oportunidade na penúltima reunião da concertação social, quando o Daniel colocou aí, antes de dar início a uma reunião da concertação social, todas as restantes estruturas que acompanham a concertação social foram reunir numa sala à parte. Nós tivemos a oportunidade de, no início da reunião, tomar a palavra e de dar nota do descontentamento. Entendemos que é inaceitável aquele tipo de comportamento por todos os elementos que fizeram aquilo que fizeram. Tivemos a oportunidade de dizer que, se fosse ao contrário, a CGTP não permitiria em nenhum momento que fosse qual fosse o parceiro social, que fosse excluído de qualquer discussão. E, portanto, posso dizer isto aqui porque foi dito exatamente da mesma forma. O que é que pensa do comportamento da UGT nesta negociação? Foram ingênuos, cúmplices ou simplesmente fizeram o seu papel? Aquele que, como sabemos, a UGT e a CGTP têm perspectivas diferentes nestes processos. Temos dito isto e, neste momento, é aquilo que nos apraz avaliar. Os trabalhadores irão ser eles aqueles que irão fazer a avaliação de todo este percurso de 10 meses. E cada central irá se responsabilizar pelo caminho que decidiu seguir. O GT não assinou, não é? Portanto, mas não é só a questão da assinatura ou não. Chegou ao mesmo lugar. O GT diz, Mário Mourão disse aqui na entrevista, que conseguiram que o pacote laboral fosse um debate, e isso é verdade, fosse um debate durante meses e que os portugueses conhecessem bem o pacote laboral, ao prolongar este processo. O que prolongou este processo foi a greve geral de 11 de dezembro. O que prolongou este processo foi a grande greve geral de 11 de dezembro. Se não tivesse havido as lutas que houve durante estes meses, se não tivesse havido
a greve geral do 11 de dezembro, aquilo que era o objetivo do governo de, em pouco tempo, levar por diante este verdadeiro assalto aos trabalhadores, já o teria feito muito mais rapidamente. Portanto, tudo aquilo que tem sido condicionado ao longo destes meses tem sido a luta dos trabalhadores, que não tínhamos nunca a dúvida disto. E serão os trabalhadores que, neste processo, a derrotar este pacote laboral. Vão ser os trabalhadores a derrotar o pacote laboral. Vamos agora ao pacote laboral. Aliás, é a terceira vez que vamos tratar aqui no Perguntar Não Ofendo do conteúdo do pacote laboral, mas agora vamos ao que lá está. No último fim de semana, no congresso da JSD, suponho que ouviu, Luís Montenegro pediu aos jovens que usem o seu poder de persuasão para defender o pacote laboral. Está a tentar criar um conflito geracional entre os jovens precários e os trabalhadores com contrato permanente. Não é novo, este debate este argumento é antigo e com a ideia de que os sindicatos protegem já os trabalhadores com mais direitos, que são os que têm contratos. Este argumento tem alguma base? Os sindicatos... Sobretudo à luz do pacote laboral. Os sindicatos defendem todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo, independentemente da sua filiação. Nós até na discussão, agora estou a dizer isto, estou-me a lembrar de uma discussão que a gente tem na Central, até relativamente a este momento atual que vivemos, com o crescimento da extrema-direita no país. E há uma questão que nós dizemos na Central, que é literalmente, e que acho que responde àquilo que o Daniel está a colocar. A CGTP, os sindicatos da CGTP, quando sindicalizam os trabalhadores e não nos pergunta a eles onde é que estão filiados partidariamente, onde é que estão, qual é a sua visão religiosa, a sua tendência religiosa. Não perguntamos ao trabalhador qual é a cor da sua pele, nem de que país vem, nem para onde vai. Nós sindicalizamos trabalhadores, aqueles que estão no local de trabalho. Nós sindicalizamos aqueles que diariamente, com o seu esforço, com o seu trabalho, põem o país a andar para a frente. E, portanto, quando o governo tenta criar esta visão de tentar separar aquilo que é a visão de um jovem, que é verdade que tem a maior precariedade e índices mais altos de desemprego. Ou seja, que não vive a realidade. Há diferenças geracionais, não é? Há diferenças geracionais fruto da política que este governo está a seguir. Outros anteriores seguiram e que este está a seguir. Este ainda está a aprofundar ainda mais tudo isso. O governo em que é que no pacote laboral, por exemplo, isso é evidente? Temos a questão da precariedade e este governo utilizou um pretexto, um argumento para fazer este pacote laboral com responder à juventude. Nós dissemos isto desde o início. Eles diziam que o jovem trabalhador hoje não quer o mesmo posto de trabalho para toda a vida. Quer poder ter as circunstâncias e as ferramentas para hoje estar aqui neste posto de trabalho e amanhã estar ali naquele posto de trabalho. Vou dizer aqui... Por escolha sua, já agora. Exatamente. Vou dizer aquilo que eu digo nos plenários aos trabalhadores. Isto é legítimo. É legítimo que um jovem hoje queira estar aqui e amanhã estar ali. Eu próprio, quando entrei para o mundo do trabalho, percorri 2, 3 locais de trabalho diferentes até encontrar aquele que me satisfazia. É legítimo que, mesmo não sendo jovem, qualquer trabalhador de qualquer idade tenha a ambição de procurar um posto de trabalho diferente. É legítimo. O que não é legítimo é retirar a segurança e a estabilidade ao jovem na base de uma mentira para colocar o jovem ou qualquer um de nós numa situação de precariedade. Então, isso é que não é legítimo. Então vamos a uma coisa concreta que tem a ver com a proposta, cria uma nova figura. O trabalhador que nunca teve contrato permanente pode ser contratado a prazo indefinidamente. Eu penso que isso se manteve na proposta. Nesta proposta se mantém. É a institucionalização da precariedade com o destino para quem entra agora no mercado de trabalho, ou seja, precisamente os jovens que Montenegro diz, aliás, que quer ajudar. Como é que a CGTP explica a jovens de 25 anos, eu não tenho números, mas quase posso jurar por dados relativos a outros domínios, que os jovens sindicalizam menos do que até pela queda do número de sindicalizados. É evidente que os jovens sindicalizam menos. Como é que se explica a um jovem de 25 anos que acabou de entrar no mercado de trabalho que isto, e que não olha para daqui a 20 anos, nem daqui a 15 anos, não é uma característica dos jovens de hoje, é uma característica dos jovens de sempre, não é? Incluído nós quando fomos. Como é que a CGP explica a um jovem de 25 anos que esta proposta o deixará precário a vida toda? Ou o pode deixar precário a vida toda?
Vamos por partes. Primeiro, o que o Governo faz é alargar duas coisas no que diz respeito à precariedade. É o tempo de contrato, o tempo de vigência do contrato de trabalho a termo certo, que passa de 2 para 3 anos, contratos de trabalho a termo incerto, que passa de 4 para 5 anos. Quando colocamos isto ao Governo, a resposta do Governo foi hilariante. A resposta do Governo, quando colocámos isto, e que dissemos que isto era uma medida que colocaria os jovens mais tempo em situação de precariedade, a visão do Governo é que como é que é possível vocês verem as coisas assim, porque isto até permite ao jovem ter um maior período de tempo de estabilidade na sua vida. Porque em vez de ter um contrato de 2 anos, passa a ter um contrato de 3 anos. Isto é uma visão, de facto, de alguém que está completamente... Há qualquer coisa de orwelliano em alguns argumentos deste Governo. É uma coisa... Mais tempo de contratos a prazo é mais estabilidade. É mais estabilidade. Por isto é uma visão de quem de facto não partilha a realidade de quem trabalha. A segunda questão que o Daniel colocou é a questão do motivo justificativo que permite à empresa contratar um trabalhador a prazo. E eles alargam os motivos justificativos, permitindo à empresa contratar um trabalhador a prazo, desde que esse trabalhador nunca tenha tido um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Eu devo confessar que eu ainda não percebi se que é bem a lógica argumentativa desta... Porque às vezes há coisas que podem até ser possíveis para os trabalhadores, mas tem uma lógica compreensível. Gostava de ser eu a esclarecer, mas também não obtivemos resposta. Porque aquilo que acontece a um jovem que entra para o mundo do trabalho é deparar-se com um contrato de trabalho com vínculo precário, e o que este motivo permite é que se o jovem trabalhador nunca encontrar ao longo da sua vida um contrato de trabalho por tempo indeterminado, um contrato de trabalho efetivo, isto dá razão sucessiva para a empresa que o contrata a seguir colocar-lhe à frente um contrato de trabalho a termo certo ou termo incerto, um contrato de trabalho precário. Isto é inadmissível, isto é do pior que se pode fazer. E nós não estamos a falar de tempo de experiência, não é? Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar daquilo do tempo que o trabalhador pode estar à experiência num E isto sítio. é de alguém que tem de facto um objetivo concreto de aumentar a exploração no trabalho. E colocando a questão do jovem e da sindicalização do jovem, se o jovem... hoje os jovens deparam-se, ao contrário de gerações, tipo a minha geração, hoje o jovem depara-se com um confronto de classes mais tarde. E ainda bem, tem um período em que tem mais acesso aos estudos, permite-lhe... Começa-se a trabalhar mais tarde. Começa-se a trabalhar mais tarde. Não quer dizer que esse esclarecimento não apareça. Esse confronto de classes vai aparecer em algum momento. Não aparece, se calhar era com os 16, 17 ou 18 anos que aparecia nas gerações mais antigas. Eu comecei a trabalhar... Os nossos avós até bem mais cedo do que isso, não é? Pronto, eu comecei a trabalhar na empresa onde estou hoje, comecei a trabalhar antes, mas só para dar o exemplo, comecei a trabalhar na empresa onde estou hoje com 17 anos. Obviamente que o confronto de classes, o confronto entre aquilo que são os meus interesses e os interesses do patrão, rapidamente foram assumidos e assimilados. Os tempos da geração anterior, dos meus pais, dos meus avós, isso deu-se aos 10, 12 anos. Quer dizer, hoje um jovem entra para o mundo do trabalho com 25, 26 e mais anos, obviamente. E essa consciencialização vai-se dar mais tarde, mas vai-se dar. Vai-se dar porque a exploração está lá. Porque a exploração está lá. E o jovem trabalhador vai-se organizar, vai-se sindicalizar, como sindicalizam-se todos os outros trabalhadores. Esta questão da representatividade, a mim... Eu acho que é assim, uma coisa é perceber que o objetivo é que ela é dita, outra coisa é perceber que, de facto, os números, a própria CSTP conhece os números, e tivemos neste século uma brutal queda de sindicalização, não na CSTP, uma brutal queda de sindicalização em geral, sobretudo no setor privado. Claro que há razões, eu não tinha essa pergunta que é parada, que demora muito tempo e há razões. Não, demora muito tempo porque temos que buscar muitas razões. E há até algumas responsabilidades próprias dos sindicatos. Mas deixa-me só dar aqui 2 exemplos que eu acho que são importantes. É porque nós temos ouvido, nas últimas semanas, o Governo vir com esta mensagem para fora, de que os sindicatos pouco representam, cada vez têm menos representatividade. Eu já disse aqui o número, dará à volta dos 15%. As confederações patronais andará à volta dos 11%. Já agora ninguém fala do outro lado, certo? Mas é um facto, Mas só para contextualizar isto, porque eu acho que é importante. Quem diz isto, que é o Governo, se estivesse minimamente preocupado com a questão que está a colocar, criaria as condições para o trabalhador estar mais
em melhores condições para se sindicalizar e criaria as melhores condições para o sindicato ter contacto com esse trabalhador. Então, mas se está tão preocupado, porque é que o governo coloca neste pacote laboral o impedimento dos sindicatos de entrarem nos locais de trabalho onde não há trabalhadores sindicalizados? Isto revela que não há objetivo do governo de combater a tal falta de representatividade que eles alegam que existe nos sindicatos. É colocar os maiores mecanismos, mais mecanismos, para impedir a organização dos trabalhadores. E, portanto, quando se diz isto e toma-se as medidas que se toma, revela-se de facto qual é a vontade e o objetivo do governo. A proposta revoga a proibição de recorrer à externalização durante 12 meses após os despedimentos. É outra alteração ao que tinha sido mexido na agenda do trabalho digno. A lógica da especialização empresarial tem algum mérito. Isto estou eu a dizer, não estou a perguntar. Tem algum mérito. Nenhuma empresa precisa de ser boa em tudo o que faz. E, portanto, uma fábrica pode, por exemplo, na alimentação ou na segurança, externalizar serviços para quem consegue ter mais conhecimento da área e trabalhar melhor nessa área. A CGTP é sensível a essa necessidade e a sua oposição é apenas à proibição do outsourcing em caso de despedimento, ou seja, pura e simplesmente, na realidade, para reduzir. Não estou a pôr. Foi a própria ministra que disse que sim, que o resultado seria reduzir salários. Disse-o numa entrevista. A minha pergunta é só isto ou a CGTP tem uma oposição geral ao outsourcing? Porque esse debate tem estado sempre bastante confuso no debate público. Então vamos lá por partes. A contratação coletiva tem uma denominação que é CCTV, Contrato Coletivo de Trabalho Vertical. Sim. E o vertical não está aqui por acaso. O vertical quer dizer que abrange todos os trabalhadores de uma determinada empresa, independentemente da função do trabalhador, da categoria profissional do trabalhador. Dar aqui um exemplo concreto. Uma empresa do setor automóvel, por acaso, dou o exemplo do setor onde eu trabalho. Tem os operários, os mecânicos, os pintores, os serralheiros, tem a malta que trabalha na oficina, digamos assim, desse setor automóvel que trabalha na oficina. Depois tem o refeitório, onde estão as pessoas que fazem os almoços e os jantares. Tem a portaria, onde estão os vigilantes. Tem a malta da limpeza. Vamos fixar só por aqui. Tem o pessoal da limpeza. Ora, trabalham todos na mesma empresa. E o contrato é vertical exatamente por causa disso. Porque parte de uma análise daquilo que é o objetivo comum que agrega aqueles trabalhadores numa empresa e legisla para aqueles trabalhadores, defende todos aqueles trabalhadores. A luta dos trabalhadores não fica separada do interesse da empresa. Quero dizer, dar aqui um exemplo concreto. A tal empresa do setor automóvel entra numa luta. Então a luta do trabalhador que está na oficina não é do mesmo interesse que a luta do trabalhador que pode estar no refeitório, ou que pode estar na vigilância, ou que pode estar na limpeza. Separar isto e dividir isto por externalização de serviço pelo outsourcing é estar a criar dois mecanismos. Primeiro, não há empresa nenhuma que externalize o serviço para dessa externalização ver os custos de produção aumentar. Mas sim, pode-se externalizar um serviço não para reduzir salários, mas, por exemplo, porque há um processo de especialização que permite reduzir custos que não obrigatoriamente os salários. Uma grande empresa que trata do setor alimentar compra coisas mais baratas, compra etc. Produção em escala. Produção em escala. Portanto, a externalização pode não ter como função a redução de salários, pode ter como função as vantagens da especialização. Está a olhar do ponto de vista do trabalhador, eu compreendo, é um sindicalista. Mas do ponto de vista da empresa pode haver outras razões que não seja a de tramar o trabalhador. Não, eu vou tentar colocar o meu ponto de vista. Qual é a maior dificuldade? Vou dar aqui um exemplo. Qual é a maior dificuldade de intervenção no setor da portaria e vigilância? A maior dificuldade de intervenção junto destes trabalhadores é o distanciamento entre eles. É conseguir agregar e chegar a todos os trabalhadores. Porquê? Porque estamos a falar de um setor fragmentadíssimo, em que os trabalhadores estão completamente espalhados por todo o país. Qual é a força de um sindicato?
é a força do coletivo e da discussão coletiva. Portanto, quando se coloca isto... Eu continuo a dizer que está a olhar do ponto de vista do sindicato e do trabalhador, o que é legítimo porque é um sindicalista. O que eu estou a dizer é que do ponto de vista da empresa, e não é do ponto de vista da empresa na exploração do trabalhador, é do ponto de vista da racionalidade da sua atividade, o outsourcing pode fazer sentido. O que poderia levar, aliás, a um debate sobre se o contrato coletivo devia se aplicar a todos os trabalhadores que estão naquela empresa, independentemente de quem é o seu patrão. Isso é outra coisa que está no pacote laboral, que é retirar ao trabalhador da empresa de outsourcing que seja absorvido, digamos assim, pela contratação coletiva aplicada na empresa. É esse como é a questão do próprio outsourcing em si, com a limitação ou dos 12 meses, não é? Deixar cair os 12 meses e depois de um despedimento coletivo a empresa poder, logo após um despedimento coletivo, a empresa poder externalizar o serviço. Mas eu volto a frisar isto, porque não é simplista a visão. A visão não é simplista. A visão é que nós vivemos num mundo em que os mecanismos... Eu não disse que era simplista, disse que era de um sindicalista a olhar para o mundo, para uma empresa. Em que a visão a visão que nos colocam é uma visão cada vez mais fragmentada e cada vez mais individualizada das relações de trabalho, e que são criadas esses mecanismos para individualizar. O teletrabalho aumentará e dificultará bastante o trabalho dos sindicatos. O banco de horas individual. Então vamos falar do banco de horas. Falar do banco de horas para isto não derrapar. Quanto ao banco de horas, o empregador comunica horas extra e o trabalhador apenas solicita a redução. Que o empregador pode recusar. É uma coisa que tem sido pouco dita, porque parece que que para além da alteração da diferença de poder, têm os dois exatamente, mas não tem. João Leal Amado, professor de Direito de Trabalho em Coimbra, que esteve aqui, aliás, foi a primeira entrevista que fiz sobre a alteração da lei laboral, diz que não há paridade neste sistema. Mesmo partindo do princípio que teriam poderes iguais, não há paridade. O governo diz que é um acordo entre iguais. É fácil explicar que quem não tem estrutura sindical, que a base do direito de trabalho é exatamente saber-se que nunca é uma relação entre iguais. E a minha pergunta é, para já, se conseguem explicar isto a quem não está habituado a ser representado pelos sindicatos. Por alguma razão não o faz, não é? E é a maioria dos trabalhadores. E a outra é perguntar que efeito prático esta mudança terá. Eu gostava que se centrasse sobretudo na segunda, porque como conhece as empresas, conhece o trabalho, o tipo de atividades em que esta questão põe-se mais, coisa que parece que até eu ouvi deputados a dizer, a confundir isto com isenção de horário, o que me deixou um pouco perturbado sobre quem legisla em Portugal. Minha pergunta é que efeitos, sobretudo, que se concentram nisto, que efeitos é que terá? Práticos. Bom, então, Poder dar exemplos. De forma muito, muito rápida. Vou dar, acho eu, o melhor exemplo de todos. Vou usar o exemplo que o presidente do grupo parlamentar do PSD deu semana passada. Hugo Soares. O Hugo Soares foi dar um exemplo que eu acho que e até tenho usado nos plenários. Foi dar o exemplo... Tem citado o Hugo Soares até tem dado bastante jeito. Para vos dizer o seguinte: o Hugo Soares foi à televisão explicar o que era o banco de horas. E então qual foi o exemplo que o Hugo Soares utilizou para explicar o banco de horas? Uma empresa de sapatos. E então dizia o Hugo Soares que era completamente legítimo. Imaginemos uma empresa de sapatos que recebe uma encomenda de última da hora para entregar os sapatos e que era ou não era legítimo que a entidade patronal pudesse chamar os trabalhadores aquelas mais 2 horas por dia para responder a um acréscimo excepcional da empresa e responder diretamente àquela encomenda. Nunca ouviu falar do banco de horas grupal. E o Hugo Soares dizia isto dizendo o seguinte: então aquele trabalhador naquele dia faz mais 2 horas, mas depois para a semana a seguir goza as 2 horas quando lhe importar. Vou dizer ao Hugo Soares o seguinte: não houve até hoje nenhuma empresa que tenha ficado impossibilitada de cumprir as encomendas que tem que cumprir e cumprir os prazos que tem que cumprir. Existe o banco de horas grupal, não é? Não, porque existe trabalho extraordinário pago. A questão é esta. A questão é que o trabalhador já hoje... Mas também existe o banco de horas grupal e podemos falar. Já há um erro factual que é, como é óbvio, se há um pico de produção, a questão é coletiva. Se é coletiva, existe o banco de horas grupal que é negociado com os trabalhadores. Certo, mas há aqui uma questão
de princípio, uma questão certa, é que não há nenhuma empresa que fique prejudicada, seja porque a encomenda for, seja porque acréscimo for, por não contar com o banco de horas individual. Há trabalho extraordinário que é pago. E o trabalhador, se faz esse trabalho extraordinário... O banco de horas não é um trabalho extraordinário no sentido em que ele é, em princípio... É não pago. Não, mas é compensado. Ou seja, o trabalhador faz aquelas horas, mas depois não as faz mais à frente. Isso é de facto assim ou não? É que eu tenho recebido... Tenho recebido muitos relatos de pessoas que na realidade dizem que é quase impossível voltar a... É muito simples. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, o Governo, o Primeiro-Ministro, está em Braga numa feira de empreendedorismo. Era bom que, em vez de andar em feiras de empreendedorismo e de patrão... Já agora deixa-me dizer, hoje dia 26 de maio, porque as pessoas ouvem isto em dias diferentes. Era bom que, se calhar, em vez de andar rodeado pelos mesmos sempre, o Primeiro-Ministro fosse falar com os trabalhadores num continente ou num Pingo Doce sobre se gozam ou não as horas quando têm que usar. Que vá lá perguntar. Que ele vá perguntar. O que é habitual? O que é habitual é que 99% dos trabalhadores não conseguem garantir o gozo dos dias que perderam quando necessitam deles. Portanto, isto na realidade o que acha que isto vai ser é que são horas extraordinárias não pagas. É exatamente isto. É trabalho extraordinário não pago. É que é trabalho extraordinário não pago. Não pago enquanto extraordinário. O Daniel estava a colocar a questão do Banco de Horas Grupal. O Banco de Horas Grupal já existe hoje na lei. Já foi aqui discutido. O Banco de Horas Grupal já existe hoje na lei. Só que há um problema com o Banco de Horas Grupal. É que os sindicatos conseguem combatê-lo nos locais de trabalho. Eu tive, ainda há um mês atrás, numa grande empresa, na ex-Renault em Aveiro, na Orce. Tem 1000 e poucos trabalhadores. O ano passado houve um referendo ao Banco de Horas Grupal naquela empresa. Os trabalhadores rejeitaram o Banco de Horas Grupal. E não lhe parece que às vezes pode fazer sentido o Banco de Horas Grupal? Há empresas que têm, de facto, picos e quedas, não é? De produção, não é? E como é que se gera isto? Há um pico. Permite os próprios trabalhadores terem consciência disso. Não, mas estamos a falar do uso no seu concreto. O trabalhador, se há um pico, o trabalhador tem a obrigação de, se houver trabalho extraordinário, ficar na empresa a fazer trabalho extraordinário. A lei obriga o trabalhador a fazer trabalho extraordinário. Então, se há um pico, o trabalhador que faça os trabalhos extraordinários e que receba como trabalho extraordinário. Nada impede a empresa de cumprir com os seus objetivos. Tudo isto é no sentido de retirar rendimento ao trabalhador. A Agenda do Trabalho Digno introduziu a arbitragem como alternativa à caducidade das convenções coletivas. Quando as negociações chegam a um impasse, o árbitro decide em vez de o contrato simplesmente caducar. A CGTP rejeitou essa solução. A arbitragem era imperfeita, mas criava pressão para as partes sentarem à mesa e atualizarem contratos à medida que as atividades, porque os setores mudam, as economias mudam, e mudando também muda o contrato. Por exemplo, na Alemanha, de que estava a falar, as negociações anuais, penso eu, dos contratos coletivos. Não se pode defender a negociação coletiva e pensar que elas não se atualizam. Caso contrário, elas mesmo que não caducam, morrem por inadaptação. Agora, o Governo elimina esta solução arbitral. A CGTP não está numa posição fragilizada por ter combatido a única solução que obrigava as partes a negociarem regularmente. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é a contratação coletiva? A contratação coletiva parte de um pressuposto que nós temos a Lei Geral do Trabalho e parte do pressuposto de dar a um determinado setor, a uma determinada realidade setorial, a possibilidade de discutir a realidade daquele setor e, a partir daquilo que é a Lei Geral do Trabalho, evoluir para uma realidade específica setorial, adaptando ao trabalhador, adaptando à empresa, mas, obviamente, procurando subir naquilo que são os direitos que serviram de base à Lei Geral do Trabalho. Portanto, a contratação é isto, a coletiva é isto, é ter, num determinado setor, sindicatos de um lado, patrões do outro, a discutir aquilo que é a legislação a aplicar naquele determinado setor, lá está, tendo como base a Lei Geral do Trabalho. O que é que há de problema nisto? É que a própria Constituição assim o defende, que a contratação coletiva é construída através das associações patronais e as associações sindicais. Ora, deu-se uma machadada nisto
deu-se uma machadada A nisto. solução que tínhamos antes, na realidade, os sindicatos não tinham anterior à caducidade, não tinham nenhum incentivo para negociar, porque sabiam que a que estava em vigor, e portanto permanecia. O que se podia levar, pura e simplesmente, à completa, não levava à negociação coletiva. Levava a, sim, ok, é uma coisa que não mudava enquanto os trabalhadores não quisessem que mudasse. Isso não é a negociação coletiva. A negociação coletiva, por natureza, é para negociar e chegar a um equilíbrio, não é? A negociação coletiva permitiu... E depois os patrões passaram a ter o que queriam, que voltam a ter agora, que é deixam caducar, daqui a 7 anos, em princípio, não temos nenhum acordo coletivo em vigor. Não é? Mas a contratação coletiva permitiu avanços enormes, claro, com certeza, nas relações de trabalho. Avanços enormes. A solução negociada não permite esse avanço. E desde que se avançou com a caducidade da contratação coletiva, desde que se avançou com isso, nós temos... Está patente, cada um que olhe para a sua vida. Os salários pararam, praticamente estagnaram, porque toda a evolução salarial, ou praticamente toda, era centrada naquilo que é a discussão da negociação coletiva. Mas não é isso que está a ser alterado. O que está a ser alterado neste momento é uma solução arbitral da caducidade. Que já não leva à caducidade automática. E não tem levado, aliás. Não tem levado desde que está em vigor, não é? Mas a proposta que está no pacote laboral... Não é do pacote laboral, eu estou a dizer a que está em vigor. Contra a qual vocês foram, não é? Portanto, essa é a minha questão. A minha pergunta, o Daniel já insistiu duas ou três vezes... porque... Não, o Daniel já insistiu duas ou três vezes na questão do trabalho digno, na agenda de trabalho digno. E mais uma vez, eu reforço. A CGTP, aquilo que disse, continua a dizer, e verifica-se isso. Verifica-se. Que olhemos para aquilo que é o dia-a-dia de quem trabalha. Exigíamos ter ido muito mais longe naquilo que foi a agenda de trabalho digno. Houve avanços. Nunca negámos isso. Só vou perguntar, preferem esta solução arbitral do que é que o Governo propõe? A posição da CGTP é muito clara. Nós queremos o fim da caducidade da contratação coletiva. Ok, mas havendo caducidade, preferem a solução arbitral? Isso é a mesma pergunta. A Daniel tem a mesma pergunta que me está a dizer: é se eu quero chegar lá fora e se está a chover torrencialmente ou chover miudinha. Quer dizer, isto não vai alterar em nada aquilo que são as circunstâncias que incidem sobre os trabalhadores. A CGTP marcou uma greve geral para 3 de junho sem coordenar isso com a UGT. A anterior foi conjunta e parece ter sido fundamental para dificultar este processo. O que é que avançam sozinhos? Não avançamos sozinhos. Não avançamos sozinhos. Não é? Olha, posso dizer que são inúmeros os sindicatos que... Da UGT? Mesmo da UGT, são inúmeros os sindicatos que durante este processo aderiram à greve geral do dia 3, já avançaram com pré-aviso de greve para o dia 3 e que assumem a greve geral do dia 3 como um momento determinante para continuar a dar combate ao pacote laboral. Mas também reforço aqui duas ou três coisas que acho que são importantes. Primeiro, tal como no dia 11 de dezembro, a CGTP fez tudo e continua a fazer tudo para que aqueles que ajudaram a construir o dia 11 permanecessem unidos na construção do dia 3 de junho. Desculpe dizer, mas não pode dizer que fez tudo por uma razão. Vocês marcaram a data antes de... Marcaram a data da outra vez, esperaram e negociaram a data com o UGT. Mas desta vez não negociaram a data com o UGT. A UGT, aliás, ainda não tinha finalizado o seu processo quando vocês marcaram a data, o que tornava impossível... Mas isso é o Daniel que está a dizer. Então, negociaram a data? Mas isso é o Daniel que está a dizer. Estou-lhe a perguntar. Aquilo que eu vou dizer aqui é que a CGTP, como fez para o dia 11 de dezembro, em que pegou no telefone e ligou a vários sindicatos para escutar os sindicatos, ligou ao UGT para acertar com a UGT, e mesmo depois das coisas estarem acertadas, voltou, como estamos a fazer agora, novamente contactos com os sindicatos. Os sindicatos, sim, mas eu estou a perguntar com a UGT, não é? Então, mas eu estou a afirmar que também foram feitos. Quando quer falar com a CGTP, não fala com os sindicatos, fala com a CGTP. Não é? Mas eu também estou a dizer aqui, estou a confirmar aqui que os contactos foram feitos. Agora, nós não estamos... Mas não acham que... o sindicalismo, como sabe, está fragilizado em Portugal. Não é em Portugal, não é um fenómeno português, é um fenómeno global, por razões profundas.
não deveria, o primeiro critério para marcar uma data não deveria ser garantir a unidade. Ou seja, faz sentido, a UGT não tem evidentemente condições para ir, até internas, imagino que a CGTP também não teria, para ir a correr, marcar a greve para o dia que a CGTP decidiu por si só marcá-la. Há uma sondagem da Intercampos que mostra que 57% dos trabalhadores portugueses apoiam a greve, mas apenas 24% dizem que vão aderir, por razões que também nós todos conhecemos, da situação nas empresas e até da situação dos salários dos trabalhadores. Com estes números, não é evidente que as condições para fazer uma greve exigem que as duas centrais sindicais estejam juntas. E eu não estou a falar sequer só da sua capacidade no terreno. Estou a falar de uma coisa, como sabe, hoje muito importante, que é o ambiente e o clima com que se faz uma greve, até o ambiente mediático, etc. Não acha que a opção fragiliza o interesse, que também é da CGTP, evidentemente, desta greve ser o mais forte possível? Vamos lá ver. Há uma coisa que nós temos dito, já dissemos na preparação do 11 de dezembro. Há uma coisa que nós não controlamos. Nós não controlamos a agenda do governo. A nossa análise, quando fizemos a análise para construir a greve geral do 11 de dezembro, dissemos isto. Nós não controlamos a agenda do governo. E na análise que fizemos na marcação da greve geral para o dia 3 de junho, partiu da mesma base a análise. Nós não controlamos a agenda do governo. Já fez as contas? Que- Isto não Claro será, que isto não será Claro que debatido fizemos. no Parlamento, Já, votado no Parlamento, vamos antes, já- será depois do vamos já- verão e muito provavelmente para o ano. vamos já chegar aí. Ok. Nós não controlamos a agenda. Nós controlamos uma coisa, que é a capacidade de resposta dos trabalhadores. Essa nós conseguimos mobilizar, fomentar, puxar. Não controlamos a agenda. E, como não controlamos a agenda, o governo pode colocar isto em marcha no momento em que entender colocar, e a resposta não se constrói em 2 dias. A resposta não se constrói em 10 dias. Isto é a ideia de que hoje decreta-se e amanhã ela está feita. A unidade também, não é? A unidade também não se constrói em 2 dias nem num cinema, não é? Sobre a unidade a gente pode já falar. A greve não se constrói, a luta não se constrói em 2 dias. E o dia 3 veio dar razão. E o dia 3 está-nos a dar razão. O governo apresentou há 15 dias atrás, no Conselho de Ministros, depois da reunião do Conselho de Ministros, a ideia de levar à discussão à Assembleia da República. O documento, o pacote laboral, já está na Assembleia da República. Vamos esperar agora. Já viu? Não, já sabemos coisas sobre o agendamento e Pronto. já se percebeu. Já vamos... Ainda não foi agendado para esta sessão, portanto, em princípio passa para a seguinte. Na seguinte depois tem um orçamento de Estado, portanto é provável que isto só vá a ser discutido em 2027. Mas é o Daniel que está a dizer. Sou eu que estou a dizer, fazendo contas, não é? Pronto. Vale o que vale, não é? Vale o que vale. Mas é o Daniel que está. A questão é, nós não controlamos a agenda, o governo já a prática deste governo, e deixar aqui esta nota, já a prática deste governo, já não é a primeira vez que faz, colocar o período de discussão pública ao mesmo tempo em que decorre a discussão plenária, já o fez. Portanto, estamos aqui logo a cortar 1 mês de espaço temporal que permita avaliar a circunstância. Acha que havia o risco, para traduzir isto rapidamente, acha que havia o risco do governo acelerar este processo para nem sequer dar tempo para haver uma greve? A nossa leitura tem que partir dessa análise. Porque depois da casa roubada é que vamos pôr as trancas à porta. Depois de nos assaltarem a casa. Ouviu o Mário Mourão aqui no podcast. Sim. Ele defendeu que Sim. devia ser mais em cima da votação, não é da votação final, é da votação na generalidade. Sim, mais em cima. E depois, como é que damos a resposta? Depois, como é que se constrói a resposta? Não teme que o GT, sem o GT, tenha uma adesão mais baixa? E se essa adesão mais baixa não enfraquece a posição sindical precisamente no momento em que o Parlamento vai votar? Vamos lá ver uma coisa. Quem constrói a greve geral são os trabalhadores. É a presença dos trabalhadores. É a adesão dos trabalhadores à greve. Os sindicatos são importantes. Quem constrói a greve são os trabalhadores. E se nós no dia 3, num momento de enorme importância a nível de calendário político, tivermos e darmos a grande resposta, uma grande resposta como demos no dia 11, vamos condicionar todo o processo para a frente. Claro, vamos condicionar como condicionámos no dia 11. No dia 11... No dia 11 também havia quem tivesse a ideia de que era cedo. Sim, mas o facto de haver uma greve apoiada pela UGT e pela CGTP, e pela UGT, seja qual for a ordem, em que até os TSD estavam envolvidos, deu-lhe uma força simbólica que tornou mais difícil
cercar a greve, até do ponto de vista mediático. Como sabem muitos trabalhadores que hoje o contacto que têm com uma greve, por exemplo, não estou a falar das grandes empresas, estou a falar depois de todas as outras. Sim. É por via mediática, não é? E a minha pergunta é se esta decisão... Não estamos a falar da justeza da greve, não é disso que estamos a falar. Já percebemos que estamos a falar do timing e da unidade ser o critério central num momento em que a direita que pode aprovar esta lei laboral tem 2/3 do Parlamento. E é isso que nós queremos condicionar. E é isso que nós queremos alterar. E é até evitar esta discussão nós queremos. Até evitar esta discussão no Parlamento nós queremos. Esta questão da... O que é que espera do Chega? Eu estou-lhe a fazer uma pergunta, é totalmente prática e factual. Claro. Esta legislação passa ou não passa, se o Chega votar a favor ou não votar a favor. Do que sabemos das posições do Partido Socialista até agora, que não é disponibilidade para aprovar este pacote laboral, muito menos depois da UGT não ter aprovado, o que é que espera do Chega? Como dizia um camarada meu, dança conforme a música. O Chega? Não. O Chega. E digo isto porquê? Porque, reparem, o Chega, antes da greve geral do dia 11, falou tudo e mais alguma coisa de que era negativo dos sindicatos. Tudo mais alguma coisa. A dimensão da greve geral do dia 11 fez com que o Chega, no próprio dia da greve, viesse dizer que afinal os sindicatos tinham razão e os trabalhadores tinham razão e o pacote laboral era do pior do mundo. Também não podemos esquecer que o Chega, a primeira coisa que disse sobre este pacote laboral foi apontar a questão da maternidade e da parentalidade como as linhas vermelhas. Sim. Depois nunca mais falou dessa matéria e veio falar da questão do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Depois, pelos vistos, também deixou cair essa bandeira e veio falar agora da redução da idade de reforma. Agora, além da idade de reforma, também quero ao aumento dos dias de férias. Eu olho para a proposta da Ministra e vejo 2 dias de férias não pagos e parece-me estarem ali exatamente para passarem a ser pagos e o Chega a aprovar a lei. Agora, isto quer dizer o quê? Que eu percebo como é que o Daniel colocou a pergunta, se será o Chega ou não a determinar. Isso é factual, pronto, será? Não, mas eu percebo o porquê de colocar a pergunta. Sim. Mas lá está, são perspectivas. Eu vejo que quem vai decidir essa luta vão ser os trabalhadores. O Chega até é um partido bastante volúvel, não é? Como nós sabemos. Porque interessa. A questão é... As sondagens indicam que a esmagadora maioria dos seus eleitores são contra este pacote laboral. Claro. Que a natureza dos eleitores do Chega não é exatamente... E por isso é que a CGTP tem dito. Quem vai decidir isto vão ser os trabalhadores. Vão ser os trabalhadores a condicionar todo o processo, como tem sido até agora. E vão ser os trabalhadores a decidir este desfecho e a derrotar o pacote laboral. Mas tem que ser feito como nós temos feito desde 24 de julho. Quem é que esteve na rua durante todo este tempo? Quem é que fez a manifestação de 20 de setembro? Quem é que fez a manifestação de 8 de novembro? Como sabe, quem é que entregou 190 mil assinaturas ao primeiro-ministro? Como sabemos, isso muitas vezes não impediu... Quem é que fez a manifestação de 17 de abril? Como percebemos, isso não impediu muitas vezes as alterações das leis laborais que não queriam. E portanto, a abrangência da luta não é um pormenor. Ou seja, a minha pergunta é se não houve também aqui alguma luta por protagonismo das centrais sindicais. Não houve protagonismo. O GT esteve no centro nos últimos meses de todo o debate público. Isso é uma leitura. Da negociação, não é? Pronto, eu percebo, é uma leitura mesmo para criar aqui resposta e discussão. É também para isso que este podcast serve. Mas o que nós queremos e aquilo que nos tem conduzido ao longo destes meses é um objetivo muito concreto. É conseguir derrotar aquilo que é tremendamente negativo para os trabalhadores. Têm sido muito criticados por ser na véspera de um feriado. Eu não vou para trás, já toda a gente fez as contas, só 2 greves é que foram, ao contrário do que se costuma dizer, só 2 greves gerais é que foram antes às sextas-feiras ou às segundas. Das 11 greves gerais, só 2 é que isso aconteceu. A minha pergunta é, eu não dou isto especial centralidade, mas a minha pergunta é se marcar uma greve não é na véspera de um feriado, é para uma semana em que há um feriado, não é, apesar de tudo, querer aqui um empurrãozinho para a greve. O que eu deixo-vos dizer, eu faço esta pergunta, por isso é que não dou grande centralidade, acho absolutamente legítimo. Não acho que a greve tenha que ser o mais difícil possível para os trabalhadores para ter valor. Aparecem esses comentadores todos. Agora não falo mal dos comentadores, não. Sindicato. Mas aparece mesmo os políticos a dizer, ou a escudar-se na data da greve para dizer e alegar oportunismo quando não conseguem perceber de facto o que é que conduz e o que é que leva a isto.
Isto devia ser a primeira leitura que qualquer Já porque os trabalhadores perdem um dia de trabalho de rendimento, não é? Mas nós temos dito uma coisa que eu acho que é impatente. Aqueles que estão a dizer que a greve é uma quinta-feira e que é numa véspera de feriado, ou que é numa quarta que é uma véspera de feriado, primeiro o que eu digo aos trabalhadores, quando falo com os trabalhadores, é: questionem-se se quem está a dizer isto alguma vez vestiu a farda de trabalho e se alguma vez trabalhou na vida para estar a ter uma leitura daquilo que é a realidade concreta. Não, mas não, porque o Daniel colocou aí, é que quem vai fazer a greve, independentemente de ter feriado ou não, de ser sexta ou segunda ou qualquer dia, vai ser o trabalhador. E as circunstâncias hoje colocam-nos outra coisa, que é, fruto das circunstâncias de hoje, já no dia a seguir, mesmo sendo dia de feriado, são milhões os trabalhadores que vão trabalhar no dia a seguir, fruto da desregulação que já existe hoje na lei. Milhões de trabalhadores que não vão gozar o dia de feriado. E, portanto, logo a partir daí, devia nos levar a pensar, muitas vezes, naquilo que é dito. E a segunda coisa tem a ver com o dia. É que se fosse uma sexta é porque era uma sexta, se fosse uma segunda é porque era a segunda, se fosse uma quinta fazíamos ponta à sexta, se fosse uma terça fazíamos ponta à segunda. A minha pergunta, por acaso, foi outra coisa, foi marcarem para a semana em que havia um feriado, não foi... Não foi ser a véspera do feriado. Não há problema nenhum. Quem vai fazer a greve são os trabalhadores. São os trabalhadores que vão assumir um direito que é seu de fazer o dia de greve. E se os trabalhadores a seguir conseguirem ter essa hipótese de gozar o dia de feriado, que gozem, muitos deles não vão gozar. Eu tinha que fazer esta pergunta apresentada no debate. Tenham um bom feriado, acho excelente. O Presidente da República já sinalizou antes das eleições que vetaria a proposta sem concertação social. Nós assistimos a uma grande pressão do Presidente da República, não pública, mas publicada e conhecida, junto da UGT, para que houvesse acordo. Portanto, parece que o Presidente da República não está com uma enorme vontade de usar o poder de veto tão cedo no seu mandato. Conta com esse veto caso esta legislação passe, porque tem que pôr essa possibilidade, não é? Vai ser o Parlamento, mesmo que diga que são os trabalhadores que vão decidir. Como se sabe, muitas vezes as coisas foram decididas contra a vontade dos trabalhadores, caso contrário os sindicatos não eram precisos, se não fosse assim. Conta com o veto do Presidente da República caso esta legislação vá ser aprovada. Nós já tivemos uma reunião. Tiveram um encontro com o Presidente da República. Um encontro. E aliás, a CGTP qual foi o sentimento que já tinha pedido por 2 vezes uma reunião com o Presidente da República para dar nota daquilo que é o conteúdo do pacote laboral, a nossa visão e a tentativa de afastar a CGTP da discussão, que no nosso ponto de vista, como há bocado estávamos a falar, é inconstitucional. E da reunião que tivemos com o Presidente da República, que foi uma reunião muito rápida, uma reunião de 30 minutos, tivemos a oportunidade de colocar aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que tivemos a oportunidade de transmitir ao Presidente da República, e continuamos a dizer isto, é que não tem só a ver com o posicionamento do Presidente da República na campanha eleitoral. Não tem só a ver com isso. Porque o Presidente da República na campanha eleitoral disse exatamente aquilo que o Daniel está aqui a colocar. Aliás, disse no meu podcast, claramente, de forma bastante clara. Pronto, a questão não é aquilo que disse. A questão é o que é que está neste pacote laboral que permite responder àqueles que o Presidente da República, na sua campanha eleitoral, disse que seria o Presidente de todos, para todos, e que iria olhar para todos. Ora, todos, estamos a falar que a maioria são quase 8 milhões de trabalhadores, 5 milhões no ativo, 3 milhões de reformados e os milhões de jovens que hoje estão a estudar e que amanhã vão entrar para o trabalho. A maioria da nossa população é gente trabalhadora. Então o Presidente da República... os imigrantes, que vocês também já representam. Eu já não estou a ir... Portanto, o Presidente da República que olhe, de facto, para a maioria e que olhe para o pacote laboral e que veja o que é que ali tem de positivo para o mundo do trabalho. Se a questão da precariedade se é admissível, se a questão do ataque à contratação coletiva se é admissível, se a questão da desregulação dos horários de trabalho se é admissível. E, portanto, não tem uma questão só de... perante isso, conta com o veto do Presidente da República? Perante isso, contamos com todos aqueles que, com a sua intervenção, permita a rejeição do pacote laboral. Mas eu perguntei especificamente sobre uma pessoa e não sobre todos aqueles. Conta com o veto do Presidente da República? Claro que tem que contar com essa possibilidade. Com essa realidade. Não é possibilidade, com essa realidade. Mas até lá, mais uma vez reforço, até lá, porque já estamos a falar isso num ponto que a gente não sabe sim, quando é que teria que ter passado no Parlamento. Até lá, nós vamos derrotar o pacote laboral antes que até já ele seja discutido na Assembleia da República.
Muito obrigado, Tiago Oliveira, por ter aceitado este Obrigado. convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.